Jogador de futebol é SA, ou seja, o jogador é uma empresa. Esses são tópicos que nós iremos abordar, né? A minha apresentação, que é conceito de empresa, conduta profissional, o jogador é uma empresa, o jogador no mundo atual e metas profissionais. Esses são os principais clubes que eu trabalhei, né? Santo André, Nacional, Limoense, o Nacionaliense, que é da terceira divisão do Goiás, o Smart, que é da segunda divisão de Minas. Pela Federação Boliviana, foi o primeiro trabalho no exterior, né? Um curso de futebol para treinadores, onde tinham treinadores argentinos e bolivianos, né? Ali o clube não estaria, né? Eu fui campeão italiano, né? Segunda divisão de estado italiana, Bolívia, né? E a minha experiência no Japão, né? Esses clubes no Japão, eles na verdade, academias com convênio com clubes maiores. Então nós tínhamos convênio com o Jubiluata e com o Nagoya. Em relação ao Celso Brasil, eu coloquei o logo porque essa oportunidade apareceu depois da convenção. Eu acabei conhecendo o diretor, eu era treinador do Chelsea, não representante do Chelsea, eu deixar bem claro, né? E essa oportunidade apareceu na última convenção, quando o Demival Martins foi convidado e ele, assistindo a palestra, acabou recebendo o convite e eu trabalhei com 6 horas. Comissão técnica, né, que eu costumo utilizar, né? O Matheus Pica, que é o presidente do Bom Sucesso também, é o auxiliar técnico. Aí os outros integrantes, o Rogério Maia é o atual preparador de goleiros da seleção sub-20 que está na Colômbia, né, no Mundial. Agora vamos para a falência, conceito de empresa. Todo produto, toda empresa, ela parte do princípio de que tem que ter um produto principal e que esse produto ele gera o quê? Venda, lucratividade, imagem. Então, esse conceito básico de empresa parte disso, parte de um produto. O jogador de futebol é a mesma coisa. Muitas vezes, o jogador, principalmente quando ele tem informação, ele pensa em jogar, ele pensa no talento dele, ele pensa, às vezes até esquece do conceito de conjunto, de equipe, né, pensando um pouco nele, mas na verdade ele é um produto. Quando ele atinge patamares maiores, ele tem que tomar cuidado com isso. Imagem, porque a partir da imagem dele gera produto. Podemos ter o exemplo do Neymar. O Neymar, ele tem vários contratos assinados com várias empresas, né? E a imagem dele faz com que essas empresas que estão atrás dele, né, possam ter seus lucros, possam utilizar ao máximo essa imagem que ele adquiriu com o trabalho dele, né? Então, assim, muitos jogadores eles esquecem desses detalhes. E eles têm que cuidar. Então, uma boa postura, ser obediente em todos os níveis, né? Então, hierarquia, treinador, diretor, então isso acaba envolvendo. Então, o jogador ele tem que ter consciência, porque muitas vezes, isso aí acompanhamos no dia a dia, muitos talentos se perdem quando se transformam em jogadores profissionais. Muitos jogadores vão muito bem nas divisões inferiores, chegam no profissional, aquela imagem acaba, eles não conseguem manter o mesmo nível. Eu tenho um exemplo que é o Lulinha. O Lulinha, todo mundo falava do Lulinha, quando subiu o profissional Corinthians, chegou no profissional, sentiu um passo. E o Dentinho, que acabou subindo na mesma época, acabou absorvendo mais a mentalidade profissional e conseguiu se manter. Então é um dos exemplos que eu tive. Condutas profissionais. Muitos jogadores, às vezes a gente passa com horários, né, com a hierarquia, e hoje não tem jogadores, não tem mercado para jogador que não
não entende essa mentalidade profissional. Os pais de vocês, o que acontece? Trabalham, às vezes, muitas funções, tem que ter o respeito na hierarquia onde trabalha, a mesma coisa acontece no futebol. Muitas vezes a imagem que se passa, que o futebol, principalmente aqui no Brasil, ele tem que ficar à vontade. Não é bem assim. Então, é uma minoria. Hoje, para se sobreviver no futebol, ele tem que entender várias coisas. E a cada vez mais, se o Brasil tiver um fracasso em grandes competições, maior vai ser cobrada a disciplina. Mais será cobrada a disciplina. O Brasil chegou a ficar 24 anos sem ganhar um título mundial, e a cada fracasso numa Copa, aumentava as cobranças. Então a mesma coisa acontece. A gente tem que trocar a mentalidade, porque hoje muitos países que eram ricos como países que não tinham tradição nenhuma, melhoraram. Pode-se ver que a Venezuela melhorou, o Uruguai voltou para o posto, o Paraguai melhorou muito. Então é assim, nem o nosso Brasil. Será que realmente temos melhor futebol? Eu acho que em parte sim, em parte não, por causa de nós mesmos. Então, o jogador ele tem que ter essa oportunidade de trocar a mentalidade, ver que tem que jogar com mais seriedade, que tem inúmeros fatores naquela formação dele. Disciplina, treinamento. A gente escuta muito, principalmente na época da formação. Eu não gosto de treino físico, eu não gosto de treino tático. O jogador brasileiro tem aquela característica de chegar e querer só coletivo. Professor, me dá um coletivo. É coletivo, quero jogar. E não é assim. Vemos que muitos países, na verdade, eu tive várias vezes a oportunidade de trabalhar no Japão, a maioria dos jogadores prefere mais trabalhos táticos, técnicos, esses trabalhos, palestras, do que o coletivo em si. Por quê? Eles realmente trabalham uma formação, que eles muitas vezes faltam. Eu já tive a oportunidade de escutar jogador falar, não gosto de fazer um tal trabalho físico, então isso aí eu já sei que eu não posso falar. E a maioria dos treinadores não falam isso, mas se o jogador não tem essa vontade de fazer o trabalho, não tem essa disciplina para estar realizando treinamentos, para ter um trabalho de grupo, ele é jogado de lado. A mesma coisa em relação ao grupo, a comportamento. Jogador disciplinado hoje, principalmente em equipes médias e pequenas, não consegue ficar. Essa parte de cobrança em relação ao comportamento é cobrado no último. O jogador com mau comportamento, realmente ele acaba se perdendo. Entendeu? O jogador é uma empresa. Hoje, aqui, pessoal, se eu fosse pedir para algum jogador aqui, eu quero um DVD, eu quero um currículo, eu quero fotos de você jogando, eu quero as imagens. Tem algum jogador que tenha todo esse material para mim? Levanta o braço. Completo. Tem algum? Não tem, Hoje, o mercado exige que o jogador tenha o próprio material. Ele tem que ter o currículo dele pronto, ele tem que ter as imagens dele, ele tem que ter os jogos completos, que muitos agentes de futebol estão exigindo jogos completos. Então, assim, os pais, às vezes, quando, não sei se já aconteceu aqui, mas corriqueiramente a gente vê por aí, essa exigência de estar se gravando os jogos, precisa, muitas vezes tem nós aqui, observamos, podemos até fazer um convite, mas precisaria, dependendo do clube, dessa imagem para poder convencer pessoas que estão numa hierarquia maior que a nossa. Então, olhando, vou voltar para a pergunta, tem algum jogador que tenha todo o material completo para mim hoje? Não tem. Então, assim, pensem nisso também. Está fazendo o próprio material, de repente até está encaminhando, até para o MGT também, depois pode estar passando para nós, mas existe esse tipo de investimento para que vocês possam ter os frutos também. Certo? Em relação à produtividade, seria o quê? Todo jogador, partindo dessa imagem, ele tem que entender que ele tem uma produtividade em campo também. O que acontece? Muitas vezes o jogador apresenta uma imagem para nós, chega na hora H e acaba não conseguindo manter. Porque muitas vezes, como que funciona a seleção real dos jogadores? Tem essa primeira análise nossa,
né? Muitas vezes a gente pega esse teste e às vezes a gente só tem a oportunidade no máximo uma semana ou no máximo, dependendo do clube, 30 dias. Entendeu? Então o que acontece? O jogador ele tem que estar focado. Ele tem que estar focado. Ele tem que estar realmente pronto para poder estar jogando em qualquer oportunidade, qualquer clube que realmente apareça. Né? Em relação à estabilidade de carreira e projeções futuras, a gente vai estar falando mais à frente. Jogador no mundo atual. Hoje, devido à internet, devido às redes sociais, né, essa imagem também, tanto ela pode aumentar, como ela pode, de uma hora para outra, se queimar. Temos aí um caso que aconteceu alguns meses atrás, o Rafael, do goleiro do Câncer. Infelizmente, teve 12 minutos de infantilidade e acabou falando mal com um torcedor, né, numa rede social. Então é assim, a internet é importante, a internet valeu a pena para muita gente, valeu, só que o que acontece? Tem que tomar um pouco mais de cuidado com o que se coloca, com o que se utiliza, né? Porque às vezes o jogador ele pode construir uma oportunidade e de repente acaba perdendo lá na frente por escola. Eu tive um jogador que ele tinha no orgulho dele só mais no Flamengo, e o sonho dele era Flamengo, e ele teve a oportunidade de jogar em um clube rival e acabou perdendo a oportunidade que viram isso nele também. Então foi um caso real, acabou acontecendo, então sempre alerta, tome cuidado, né, com a imagem. Às vezes fala-se tanto em amor ao clube, acima de tudo o profissional. Vocês têm que ter uma mentalidade profissional. Certo? As outras coisas a gente precisa comentar tanto, né? Tomar cuidado com palavras, tomar cuidado com a visibilidade. Então, assim, o comportamento extra-campo com tamanho. É uma exceção a alguns jogadores que se têm o direito de ficar usando. Hoje, essa parte de comportamento é a primeira coisa que nos cobra. Esses são um dos principais tópicos que eu costumo dizer. Né? Não serve só para agora como futebol, serve para a vida. Né? Como eu falei na minha apresentação, né? Não fui jogador de futebol, eu estudei, eu larguei o futebol, né? Por falta de apoio dos pais. Meus pais não apoiavam, não gostavam de futebol. Hoje não. Hoje, depois de ser treinador, tive as oportunidades aí, meus pais amam o futebol. Mas eu sofri muito, não tive, chorei muito pelas oportunidades que eu perdi. Tive chance de jogar no Corinthians, tive chance de jogar no São José, não pude, né, por falta de apoio, né, mas segui uma outra carreira. Então, assim, primeira coisa, quem tem a oportunidade de jogar, aproveitem bem, façam um plano principalmente financeiro e pensem no futuro. Pensem, porque acaba. Né? A carreira do futebol, principalmente para jogadora, entre aspas, é curta. A gente não vê um jogador hoje jogar 20 anos. É raro. Então, assim, tem que fazer esse plano. E ter sempre uma segunda atividade. Então, pensar em fazer uma faculdade, estudar. Então, quando os pais cobram, estudem, porque vale a pena. Se não for de um jeito, vocês podem criar um outro caminho. Né? Pensar até onde vocês podem atingir, como vai parar, quando vai parar e o que vai fazer depois. Nós temos muitos casos aí de jogadores que fizeram muito sucesso e não souberam o que fariam pós a carreira. E aí, esquece tudo, joga tudo pro alto. Às vezes, quando os pais não ficaram ali falando e não escutaram. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter esses conselhos agora, absorvam, levem para que os pais cobrem também. Aqui estão alguns imagens de carreira, são títulos, são fotos da Bolívia, pode ir. Aí foto da Bolívia, do Japão, a estrutura que nós tínhamos lá também. Aí Portugal, esse aí foi um nacional de esse aí é Smart C, né? Esse aqui é uma reportagem no site do Milton Neves, do Terceiro Tempo. É só colocar Marcelo Vasconcelos, né? Ou só Vasconcelos, e vocês vão estar encontrando essa reportagem. Né? Mais uma vez agradeço a oportunidade para palestrando e estar levando essa orientação. Espero ter levado uma mensagem para todos. Muito obrigado pelo MGT aí, pela oportunidade e valeu, né? E agora amanhã que caprichem no trabalho de vocês. Muito obrigado, né? Valeu. Bom, senhoras e senhores,